Olha, atenção, atenção para essa história que acaba de chegar, exclusivo agora na tela do Balanço. O Balanço Geral vai trazer agora uma conversa, sabe com quem? Gabriel Pereira. Quem é Gabriel Pereira? Você se lembra daquele homem no centro de São Paulo que parou a polícia, aqui no centro da capital paulista, República, para confessar envolvimento nas mortes do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na floresta amazônica? Qual foi a participação dele no crime? O que Gabriel tem a dizer? Por que ele estava aqui em São Paulo? Gabriel vai revelar detalhes do crime e como ele foi contratado sem saber pelo assassino para chegar até as vítimas. E você vai ver agora o que ele fez. Qual é a participação dele e o que ele fez. Reportagem exclusiva, já pode colocar exclusivo, como diria Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer reportagem exclusiva na tela do Balanço. Vamos lá. Você é uma testemunha ou você é um cúmplice desse assassinato? Bom, eu assim tô mais para testemunha. Esse é Gabriel Pereira Dantas, um homem de 26 anos que nos últimos dias ganhou a atenção de toda a polícia de São Paulo. Ele vai falar pela primeira vez com uma equipe de TV e vai dar detalhes de um crime que viu de perto: os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na Amazônia. Foi uma situação muito inusitada, diferente, quando o Gabriel procurou a polícia e disse que tinha participação nesse crime de repercussão mundial. Muita gente se pergunta por que esse homem fez isso. Foi lá e se apresentou espontaneamente num crime que já tem até o atirador identificado, alguém que confessou que atirou. Por que ele fez isso? Esse é o objetivo da nossa entrevista, responder a essa pergunta. Então, Gabriel, eu começo te perguntando exatamente isso. Por que você procurou uma equipe da Polícia Militar, chegou para eles e falou: olha, eu tenho participação, eu dirigi uma canoa e essa canoa levou o Amarildo até o jornalista e o indigenista e o Amarildo atirou nos dois. Por que você fez isso? Bom, eu assim me entreguei porque eu nunca tinha participado numa situação dessa, né, na minha vida assim. Então, devido ao fato assim, de eu ter presenciado, né, uma pessoa sendo morta na minha frente, assim, eu fiquei bastante depressivo. Você teve participação nisso? Você sabia que estava indo cometer um assassinato? Não, não sabia. Simples que ele só me chamou mesmo, perguntou se eu sabia pilotar a canoa. Quem? O Amarildo Pelado. Eu fiquei com um sentimento de culpa, né? Devido ao fato de eu não ter sabido de nada, eu não sabia o que ia acontecer. Pelado é Amarildo Oliveira, um dos presos pela Polícia Federal. Ele já confessou que atirou em Bruno e Dom, dois ativistas que faziam uma expedição pelo Vale do Javari. Eles queriam denunciar o conflito de interesses que existe naquela área. Pescadores, mineradores, narcotraficantes e os próprios indígenas disputam o espaço. De Manaus você foi para onde? Santarém. E de Santarém? E de Santarém eu fui pegando carona até chegar aqui no estado de São Paulo. A sua intenção era chegar em São Paulo? Não era chegar em São Paulo, era chegar em outro estado. Ficar o mais longe possível. Ficar o mais longe possível. Até 2 meses atrás, ele morava com a família na cidade de Manaus, no Amazonas. Foi lá que ele se endividou. Conta que comprou drogas e não pagou o traficante. Passou a ser ameaçado. Mas como Gabriel foi parar na cena do crime? Era um valor de R$200. R$200 de dívida. Foi jurado de morte. Com certeza. E aí você fugiu para Atalaia tentando fugir de um problema e acabou se envolvendo num problema muito maior. Com certeza. No momento a gente estava ali se distraindo, conversando, né, bebendo no flutuante. E foi quando ele só perguntou se eu sabia pilotar canoa e me chamou. Né? Por conta das dívidas com o tráfico, ele se separou da mulher e se mudou para Atalaia do Norte. Nunca imaginou que, de repente, estaria no centro de um crime de repercussão mundial.
foi como se fosse uma perseguição, então. Ele visualizou os dois e falou, vamos atrás deles. Não, ele não falou, vão atrás deles. A gente só seguiu em direção. Até o momento eu não sabia, né? Eu não sabia o que ia acontecer. Mas ele falou para você, segue os dois? Não. Não, ele só seguiu na direção, porque como é um rio, né? Então a gente só fez subir o rio acima na direção que eles estavam indo. E aí, depois disso, quando ficou próximo aos dois? Quando estava chegando próximo, o Bruno, né? Ele avistou a canoa atrás, foi na hora que ele parou. Para mim, ele já conhecia já o Pelado. O homem de 26 anos afirma que nunca soube quais eram as intenções de Amarildo. Sendo que quando ele já foi chegando quase perto, aqui acho que uns 2 metros por aí, o Pelado ele já puxou a espingarda 16 debaixo do assoalho da canoa e já foi disparando já. Quando vocês saíram, você viu essa espingarda lá? Não, até o momento eu não tinha visto, né? Então o primeiro foi no Dom Phillips? Sim. E foi um tiro? Sim. Pegou um disparo nele, foi na hora que ele já caiu na mesma hora, né? E o Pelado ele já quebrou a espingarda, o cartucho vazio pulou, ele já enfiou o outro e atirou já no Bruno. O Amarildo, o Pelado, te falou por que ele estava incomodado com aqueles dois? O que aqueles dois faziam para atrapalhá-lo? Porque era um inimigo dele? Não, ele não falou. A única coisa que ele falou foi isso, depois que aconteceu tudo isso. Só a única coisa que eu participei foi só pilotar a canoa e de me desfazer das coisas dele. E eu fiz mais por medo também, né? E ele pediu para me botar no saco de estopa, que é aquele saco que carrega farinha, né? E botar 2 pedras dentro para afundar. E jogar dentro do rio. Até agora, a lista de suspeitos da Polícia Federal tem 8 nomes. 3 homens estão presos, além de Amarildo, Jefferson da Silva Lima e Ozenei Oliveira, irmão de Amarildo. A polícia mantém sigilo sobre os outros 5 suspeitos. O advogado de Gabriel garante que o nome dele não está nessa lista de procurados. Ele admite ter recolhido os pertences das vítimas, ter dado fim a esses pertences, mediante uma ameaça de um homem que estava armado e tinha acabado de cometer 2 homicídios. No dia da reconstituição do crime, Amarildo disse que discutiu com Bruno e Dom. Na semana passada, a Polícia Federal fez a reconstituição do crime e chegou a levar o Amarildo para esse local. O Amarildo contou uma versão diferente dos fatos. Ele disse que estava com o Jefferson numa lancha pescando pirarucu, e aí o Bruno e o Dom teriam passado em outra lancha e teriam discutido. Logo depois as vítimas então teriam sido assassinadas. Não teve essa situação. Se ele teve algum problema antes, né, se ele tinha discutido, eu não sei, mas no momento que ele avistou a lancha, a gente estava no flutuante, a gente estava bebendo. Gabriel foi ouvido na Polícia Federal e nessa delegacia de São Paulo. O delegado pediu a prisão temporária dele, mas o Ministério Público do Amazonas decidiu não aceitar o pedido. E a juíza de Atalaia declarou que os requisitos legais para a decretação da prisão não foram atendidos. Portanto, Gabriel não será preso. Ele é simplesmente uma testemunha ocular. Participação no crime, na execução do homicídio, na ocultação do cadáver. Dos cadáveres ele não tem nenhuma participação. Você acha que você pode ser preso a qualquer momento? Bom, eu não sei, eu já entreguei na mão de Deus, né? Só Deus sabe o arrependimento que eu tenho, não só de estar naquele lugar, e pelo fato também de eu ter me afastado dos meus filhos e ter botado a vida da minha família em risco. Hoje você teme pela segurança deles? Sim, com certeza. Durante a entrevista com Gabriel, tentamos conseguir a resposta misteriosa que cerca o caso. Quem mandou matar o Bruno? Quem mandou matar o Dom? Não sei. Eu desconheço assim todo esse fato. Eu só estava no lugar e na hora errada. Olha, uma entrevista muito relevante e importante para um caso de repercussão mundial. O que me chama a atenção é que ele procura os policiais no centro de São Paulo. Ele diz, olha, eu não estou aguentando guardar isso dentro de mim, eu estive lá, eu vi tudo. Me deram tarefas, inclusive os policiais militares estão de parabéns porque perceberam que não se tratava de um louco e que tinha consistência o que ele estava falando. Levam ele para a delegacia, depois ele é levado à Polícia Federal. O que me chama a atenção é que tentam
Quai, seu app de vídeos curtos.